um mês eu mudei para um bairro chamado Jardim da Saúde, que era realmente a época periferia mesmo, né? Da lá era o fim do mundo, ou seja, porque a Terra é plana, não é isso? Então, ali era o fim do mundo. Tem uma influência muito grande da influência da comunidade japonesa, tinha grandes festas e tal, então a minha infância foi simplesmente fenomenal. Festa junina, por exemplo, era uma época que hoje é inviável vocês imaginarem, mas você tinha... O céu ficava coalhado de balões. E todos íamos atrás dos balões para pegar. E nós íamos atrás do balão com o quê? Cabo de aço na cintura, entendeu? Facão, madeira com prego na ponta, entendeu? Era uma coisa assim, impressionante o negócio. E nós íamos e as brigas corriam fortemente, como também tinha briga por causa de pipa também, lá nós chamávamos de quadrado, né? Apanhei muito, nossa, sabe como eu apanhei? Apanhei muito porque eu nunca fui da violência. Eu participava dessa violência, mas eu não era da violência, né? Então isso, de certa maneira, foi uma coisa que era uma contradição enorme, né? O fato de conviver com uma depressão, né? Ter vivido a iminência da morte, muitas vezes, me colocava, ia fazer uma análise, terapia e tal coisa, me colocava a questão da finitude de uma maneira muito forte. Eu lembro perfeitamente em fevereiro de 71, eu estava levando minha mãe para... Minha mãe era kardecista, ela era da Federação Espírita de São Paulo. Eu estava levando e falei, mãe, decidi. Nesse tom assim, bem decidi, eu vou fazer faculdade de filosofia. Aí ela falou assim, você quer matar seu pai? Né? Eu falei assim, como matar meu pai? Eu falei, você tem que fazer engenharia e tal. Aí eu não lembro mais porque o tempo passa, mas o fato é que 2 meses depois eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular para engenharia. E ao entrar na faculdade de engenharia, eu comecei a viver uma dupla personalidade. Eu achava aquele povo uns imbecis, uns idiotas, eu não, eu era muito inteligente, muito interessante, minha turma era ótima, e eu comecei a viver dupla identidade. E um conflito gigantesco, evidente. Eu me perdi um pouco. Em 72 eu fui fazer uma viagem de carona, assim, era muito tranquilo naquela época, carona era realmente muito tranquilo, para Belém. Porque na verdade eu queria ir na casa de um amigo meu, da minha turma, que morava em Alenquer. Alenquer era Amazonas. E eu fui sozinho de carona. Era uma coisa muito engraçada, porque eu não fazia estilo, eu não era hippie, entendeu? Eu usava tergal, que se falava, né, calça tergal, uma balinha, e saí da minha casa. Da minha casa fui pegando carona. Sei que fiz uma viagem assim, sozinho, isso foi uma viagem assim da busca da minha identidade, essa coisa mesmo da saída da adolescência, quem sou eu, quem és tu, entendeu? Tudo estava em jogo, né? E eu me recordo perfeitamente quando eu cheguei em São Paulo, nessa viagem que foi simplesmente epopeia, quase que é a travessia do deserto, né? Os 40 anos, né? E eu cheguei, a rodoviária de São Paulo, né? Que ficava no centro da Praça Júlio Prestes, né? Eu fui a pé até o Jardim da Saúde. Para quem é paulistano vai entender isso, é longe pra caramba. Porque o que eu vou fazer da vida? Porque eu estava naquela faculdade que eu me achava o máximo e os meus colegas eram todos umas bestas. Isso estava no primeiro ano de engenharia, essa viagem eu já estava no primeiro ano, já tinha cursado no primeiro ano de engenharia. Aí eu cheguei à conclusão que eu era um idiota. Quer dizer, por que eu achava que eu era melhor que todo mundo? Entendeu? Se eu nem ao menos me apresentei para as pessoas. Eu me isolava, entendeu? E aí foi realmente um descobrimento, cara. Porque aí eu fui ao encontro dos meus colegas. E também começamos, debaixo da ditadura militar, começamos a ter atividades, porque na época da ditadura militar, fazer um show era um ato de bravura. Então esse ato era um ato político, e a gente não tinha nem noção disso. Né? Fizemos bibliotecas, né? Aí começamos a disputar o centro acadêmico. Aí derrotamos a esquerda organizada, nós nem organizado éramos. De uma esquerda que depois eu entrei e fui preso por ela. Mas nós derrotamos eles porque nós tínhamos um movimento muito autêntico. Né? Eu acho, assim, sob o ponto de vista da minha vida adulta, foi o período assim, mais feliz que eu tive na minha vida. Porque eu trabalhava, que eu estudava, que eu encontrei minha identidade. Daí mais, os meus amigos ficaram amigos dos meus amigos da faculdade. Então essa junção se deu. Eu descobri que tinha filósofos entre nós, que tinha atores, né? Porque essa contradição não era só minha, era de todo mundo. Entendeu? Porque eu estava numa imbecilidade definindo o mundo entre estudantes de engenharia, salvos e perdidos, era uma imbecilidade, coisa, enfim, muito idiota, né?
E aí foi legal pra caramba. Aí eu acabei casando, inclusive, com uma companheira, que foi a mãe da minha filha, que já faleceu. E, enfim, e aí viemos juntos, inclusive, decidimos fazer um projeto e viemos aqui para o Rio de Janeiro. Por exemplo, a UFRJ, gente, você falar de atlética, vou participar da atlética, já estava na mira da repressão. Eu lembro perfeitamente. Entendeu? Quem participava da atlética era o MR8, que controlava a atlética da escola de engenharia naquela época, entendeu? Então o negócio era barra pesada, gente, era um negócio muito complicado. Mais que São Paulo, inclusive, de passagem, eu acho. Eu vim para cá com a firme convicção, eu quero entrar numa organização comunista. Porque era a maneira que eu imaginava de participar, foi isso que me fez vir. E essa organização que eu tinha conhecimento era o MEP, Movimento pela Emancipação do Proletariado, que era aquele pessoal que derrotamos lá na minha faculdade. Mas eu conhecia todo mundo, eram meus amigos. Era exatamente querer como você participar, não tinha como participar. A ditadura, de fato, ela cerceou toda e qualquer possibilidade. Você pensa assim, sindicato de engenheiros, tudo isso nós conquistamos, tudo, sindicato de engenheiros, sindicato dos médicos, tudo isso foi um fenômeno que foi construído ao longo da década de 70 e ao longo da década de 80, não tinha nada de participação. Nós fundamos, na década de 76, o que hoje, eu não sei se nem sei se existe, o Conselho de Representantes dos Alunos da COP, o CRAC. Nós criamos, não tinha. O CRAC foi criado lá. E quando eu estava falando em greve, significa sim, nós éramos perseguidos pela ditadura, todos nós, entendeu? E depois ainda, é isso, então, depois ainda em 77, sim, eu entrei no MEP em 76, em 77 eu fui preso. Em 77 é o início do fim histórico da ditadura militar, histórico, não político, histórico, ou seja, as classes dominantes chegaram à conclusão que a ditadura militar não servia para a acumulação do capital. E o que acontece? Um ano depois eu sou preso, nós somos torturados, assim como vários foram e tal coisa, e nós, o AI-5 permitiu que você ficar 10 dias sem você se comunicar com a família ou com advogados. Aí depois de 10 dias eles faziam assim, sempre farsa. Te apresentava para a família, para os advogados, depois isso no DOPS, ali na Rua da Relação, que querem se transformar num movimento de memória aos presos políticos, né, ali no centro do Rio de Janeiro. E eu tinha sido torturado no DOI-CODE, ali na Barão da Mesquita. E aí eles faziam o quê? Sério, né? Apresentavam e à noite levavam o pessoal de volta. Eles chegaram a levar um companheiro nosso para lá. Aí nós entramos em greve de fome. Nós entramos em greve de fome e escrevemos uma carta. Aquela carta que nós escrevemos, é só vocês procurarem no Google, vocês encontram. Carta do Movimento pela Emancipação do Proletariado, que é maravilhosa. É um documento histórico muito, muito interessante. Nós escrevemos longuíssimo a carta. Essa carta saiu em todos os jornais do mundo. Saiu no The York Times, saiu no Le Monde, saiu na primeira página da Folha de São Paulo, do Estadão. Isso é demonstrativo claro que era o fim histórico da ditadura militar. Não eram nós que eram fortes, nós éramos um grupo, sei lá, tínhamos o quê, 700 militantes, não é nada. Eu tenho, até hoje, eu tenho resquícios dessa prisão, evidente, até hoje, emocionalmente, vai por aí fora. Mas eu aprendi muito, eu cresci muito nesse processo. Né? Porque já era muito forte o Comitê Brasileiro pela Anistia, usou nosso julgamento, no melhor sentido do termo. Pra você ter uma ideia, no dia do julgamento, ali na auditoria militar da aeronáutica, que fica no centro da cidade, não lembro agora a rua, mas eu acho que tinha umas 8 mil pessoas, pelo menos 10 mil pessoas, em torno do julgamento. O meu advogado era o Edival Pivetta, você é do teatro, o Edival Pivetta era advogado e era do Asdrubal. Né? Ele tinha essa dupla, ele era advogado de presos políticos e ao mesmo tempo ele era diretor do Asdrubal. Né? O Edival chegou a falar uma coisa que é fantástica, que todos os tratados políticos dizem o lutador político, num julgamento, é o palco da luta política. O que ele fez no dia do julgamento do Edival Pivetta? Ele falou assim, senhores juízes, eu nunca vou esquecer, entrem para a história. Esses jovens estão lutando pela emancipação do proletariado. Nada mais justo, ele repetindo palavras do Barbosa Lima Sobrinho no ato que teve na ABI no dia anterior. Vamos todos sair daqui encaminhada e vamos até o DOI-CODE, abrir aqueles portões e dar um fim à tortura no Brasil. Entrem para a história. Os caras mataram, gente, eles condenaram todo mundo. Aí eu levei 2 anos e meio na cuca, o outro levou 3 anos, outro levou 5 anos.
Aí libertaram algumas partes, nós fomos presos lá para Frei Caneca, encontramos um pessoal lá da luta armada que estava lá preso, Nelson Rodrigues, tudo mais. E, enfim, foi um período, rapaz, vou te contar, de muito aprendizado, entendeu? Muita coisa. E, evidentemente, a vida ficou um caos, né? Então, aquela coisa de ousar, né? As pessoas falando, começando a assumir, saindo da clandestinidade. Depois tem os retornos de grandes dirigentes, retorno de Prestes, retorno de Brizola, não sei o quê. Quer dizer, você tem todo um processo de forçação da luta pela democratização do Brasil, né? Depois tem a campanha das diretas, né? Tudo isso eu participei, ativamente. Eu queria deixar bem claro, durante todo esse período eu estava me dando aula. Dava aula em supletivo, colégio de segundo grau, ganhava uma merreca. E a minha companheira, a mãe da minha filha, que nasceu em 79, olha o ano que nasceu minha filha, 79. 79 foi o ano, né? A Amanda. E 84, 85, 84, para presidente do PT do Rio. Disputei com o presidente do Sindicato Metalúrgico de Niterói. Eu ganhei. Aí saiu, nunca esqueço da manchete, pequeno burguês ganha de operário. Aí eu virei presidente do PT do Rio de Janeiro, totalmente contrário à posição do PT, que era a história pelo boicote ao colégio eleitoral. E aí, na verdade, eu vi que era meu fim de ciclo, entendeu? Aí quando chegou 85, cara, eu falei, não, chega. Aí que eu retomei essa coisa, você fala, o FRJ, né? Aí eu falei, caramba, acho que eu tenho que retomar a vida, sabe? Tem que construir a democracia, porque a ditadura estava clara que tinha terminado. Aí eu larguei tudo, larguei a militância do partido, saí do PT, até porque eu discordei do PT em 95 e saí do PT por causa disso. Porque o PT era a favor de boicote ao colégio eleitoral, que elegeu o Tancredo, eu era a favor de participar, e não bastasse, até aí tudo bem, mas eles expulsaram 3 deputados, porque votaram a favor. E eu era presidente do PT do Rio de Janeiro. Imagina a situação, uma contradição atroz. Aí eu larguei tudo, e aí eu fui tentar entrar na Coop de novo, entendeu? Em 87, 88. Um esteio muito importante, quer dizer, meu amor pelo Daisy, né? E a Daisy, ela me preenche como homem, né? Me preenche para exercer a minha paternidade, porque eu tive uma filha só com a Elza, mas eu tenho 2 enteados que eu considero como filhos. Eu tenho uma neta de sangue, que é a Evinha, e tenho 2 netos que são netos dos meus filhos dos meus enteados. Então eu exerço a voternidade, digamos assim, de uma maneira boa, né? Essa minha turma inseparável, os existencialistas, nós fizemos coisas na prática também. Eu até escrevi um tema que eu chamo assim, moço, me dá seu ovo. Eu tenho um pequeno ensaio escrito sobre isso aí. E que existe em São Paulo, existe um bairro muito conhecido, que é Brás e a Moca, que é o berço do movimento operário brasileiro, inclusive, né? E de lá saiu um trem que levava os migrantes de volta. Ó. Ou seja, essa coisa de... Eles abriram a possibilidade dos migrantes voltarem para casa. Atenção, bota aspas nisso, né? Na verdade era uma expulsão. Meus amigos inseparáveis resolvemos que a gente queria fazer uma reportagem para uma revista que na época bombou muito, que é chamada Realidade, que era uma coisa paradoxal. Essa revista Realidade era uma revista fantástica. Eles falaram, vamos fazer uma reportagem para a Realidade. Aí nós resolvemos, embarcamos nesse trem, entendeu? Nós embarcamos nesse trem que Falsborda, que é Orlando Falsborda, né? Foi muito criticado, porque quando ele resolveu romper com a universidade, que é uma referência no mundo de pesquisação, ele foi para viver com os camponeses. E ele foi para lá e se vestiu como sendo um camponês. Então todo mundo fala que não pode confundir a classe, tem que ir como você é. Mas guardaram totalmente as devidas proporções, nós nos disfarçamos de pobre. Nós éramos classe média pobre, mas quem ia naquele trem era pobre ou miserável, morador de rua. Então a gente se vestiu de pobre, na nossa cabeça, né? E levamos lanche dentro com a gente, né? Sanduíche, ovo cozido, não sei o que, tal coisa. E você imaginar o impacto lá, e a gente foi passando o tempo, a gente foi percebendo que a gente não estava comendo, porque a gente via que ninguém comia, ou comia um pão duro, ou coisa que vale, e a gente foi ficando assim, hoje a memória, vou acabar falando mentira, provavelmente. Mas assim, o que me resta na imagem é que chegou um dado momento, nós falamos, nós não comia. Aí nós fomos entre um vagão e outro, e a hora que eu fui tirar, eu tirei um ovo cozido. Aí um menino,
também não lembro mais da feição dele, falou assim, me dá moço. Eu nunca vou esquecer isso, gente. Vai ter vontade de chorar. Ele falou, me dá moço. Era meu ovo. Ele comeu com casca e tudo. Foi um negocinho marcante na minha vida. Eu queria lembrar que nós somos finitos e que a gente vai aposentar. E que a gente aposenta. E a gente tem que cuidar do legado. Eu lembro disso. Mas isso vem da minha experiência perante a morte, entendeu? E não é uma militância partidária ou coisa que vale. Eu me acho até hoje, a minha definição que eu dou de mim, eu sou um humanista. Eu tenho uma identidade muito grande com o Stefan Zweig. Entendeu? Eu me sinto mais um humanista, mais do que um comunista, mais do que um anarquista. Entendeu? Eu tenho uma coisa assim. Caralho. Tá indo muito longe essa história, não tá? Tá indo bem? Tá indo bem, pode continuar. Tá bom.